quem perde, via de regra, ok? Nesse caso específico, esse valor de honorários que é pago é uma espécie de sucumbência. A empresa, em todos os casos que existiram antes e depois da lei, a título de exemplo de Itatiaia-Sul, quando precisou de acionamento judicial, via de regra, por exemplo, em Itatiaia-Sul não foi o caso, mas quando precisou de acionamento judicial, a empresa pagou todas as custas processuais. Quais são essas custas? Para a homologação do acordo. É um acordo que é feito dentro do Sejusc, que é uma espécie de subdivisão do Poder Judiciário, e lá é só para fazer um acordo. Se atravessa a petição com acordo, o juiz vai homologar, se tiver tudo correto. Se for o caso do Ministério Público manifestar, ele manifesta. Então funciona assim, resumidamente, bem resumido. Com relação ao que ele perguntou dos contratos, por que não pode ser coletivo? Porque o contrato tem que ser de pessoa com pessoa, ou pessoa jurídica ou com pessoa física. Para eu fazer um contrato com todo mundo, teria que existir uma associação, por exemplo, de moradores, e essas pessoas teriam que ser membros dela e estarem assinando por meio do presidente da associação aquele contrato. Como não existe essa associação, e o direito ele é baseado, vou falar um termo técnico, mas vocês vão entender depois, um direito individual homogêneo, ou seja, é um direito homogêneo porque todos têm, mas ele é individual. Exemplo, a gente fez o programa de indenizações, todo certinho, bonitinho, em tese o fulano teria direito a receber 1 milhão. O ciclano, que é vizinho dele, também tem direito a receber 1 milhão. Por ser individual, o ciclano pode ir lá e falar, cara, aqui, eu não gosto de dinheiro, eu quero 10 mil reais só. É direito dele, tá? Porque é individual. Então, por esse motivo e pelo outro motivo, os contratos, se não existe uma pessoa jurídica representando todos e que os outros sejam membros dela, tem que ser um contrato para cada um. E não é validade só para o advogado. A segurança não é para o advogado. Vocês têm que entender que esse contrato, via de regra, é segurança para vocês. O Estatuto da OAB proíbe o advogado de receber mais que o cliente. Então, o que acontece? Se você não determina ali no contrato como que vai ser feito isso, e faz um trabalho, vamos dizer assim, informal, ou um contrato verbal, o que impede o advogado amanhã, quando sair, falar, não, eu combinei com ele, foi 30%, independente do que a empresa ia me pagar, eu combinei com ele mais 30%, não seria ilegal ele fazer isso, em tese, tá? Então, respondendo, é assim que funciona. E respondendo a sua pergunta com relação à locação, nós conversamos na última reunião a esse respeito. Eu fiz a pergunta para o advogado da Nexa, ele não soube me responder na hora e falou que teria que estudar. Que foi o seguinte, como que você pretende fazer, porque a lei ela é silente com relação a isso, ela fala que não podem haver pessoas na zona de alto-salvamento, ou residindo ou morando, e não quer dizer que a sua casa tem que estar na zona de alto-salvamento, pode ser só um pedaço do seu terreno. E aí eles entenderam na cabeça deles que eles poderiam tentar alocar os imóveis para retirar aquela pessoa durante o período em que a barragem estivesse sendo descomissionada. A hora que acabou o risco, não existiria mais zona de alto-salvamento, a pessoa poderia mudar para lá de volta. Só que, por que eu entendo e perguntei para ele, ele não soube me responder, que não daria certo? Porque o contrato de locação é um contrato precário. Porque, via de regra, ele, a não ser que haja uma coisa diferente, ele é intuito persona. Deixa eu te dar um exemplo, você me alugou a sua casa, mas se você falecer amanhã e o seu filho não tiver assinado, ele pode vir encerrar o contrato de locação e falar, não, agora eu quero tomar posse e voltar a morar na casa. E aí como é que fica a licença ambiental? Eu perguntei para ele isso, que existe essa possibilidade, e eu acho, minha opinião como profissional, que quando isso batesse lá na Secretaria de Estadual de Meio Ambiente, que vai participar da liberação da licença, alguém lá tem que perceber isso também, e eles provavelmente não autorizariam. Falam, não, isso aí eu não aceito, o contrato de locação, porque ele não pode abranger os filhos, ele não pode assumir esse compromisso pelos filhos, de que caso ele venha a falecer, o imóvel não estaria, vamos dizer assim, à disposição deles, nesse contrato específico. Então, no meu entendimento, existem outras questões, várias outras questões referidas a contrato de locação, arrendamento, que depende se é área rural, se é área urbana. Alguns dos imóveis são áreas urbanas e outros imóveis são áreas rurais. Eu imagino que aqui deve ser área rural, né? Pois é, então para cada um muda, porque muda o tipo de lei que
vamos dizer assim, que incide sobre aquele contrato específico. Eu acredito que é tecnicamente inviável e difícil de ser cumprido isso, até do governo aceitar isso para fim de licenciamento. Mas eles falaram isso no início, ventilaram isso aí, mas eu acho que é improvável que isso aconteça. E o Ministério Público falou que, no dia lá, foi perguntado isso também, deixa eu tentar lembrar o que foi que ele falou aqui. Que não tinha uma opinião formada isso. E queria estudar também. Isso, que não tinha uma opinião formada, porque na realidade a Anexa provavelmente foi a primeira pessoa que falou isso com eles. E a primeira empresa que está sendo obrigada a utilizar essa lei, que é de 2021, no licenciamento ambiental. Não existe experiência anterior nesse sentido. Existe barragem que rompeu, que matou, mas licenciamento ambiental, utilizando a legislação, não aconteceu ainda. A Anexa é a primeira empresa. A Anexa, inclusive, o Ricardo Nader, que é o representante da Anexa, que está negociando com as pessoas, ele falou de 3 possibilidades, inicialmente, mas que também não poderia firmar e reiterou lá. Deslocamento, por exemplo, nós temos aqui uma área de 1.000 metros quadrados, eu achei uma área lá na represa, lá em cima, de 1.000 metros quadrados, que me atende, a Anexa vai lá, compra, me paga, eu... Que é a permuta, no caso. Seria locação, arrendamento, cai na questão da lei de inquilinato, que tem várias circunstâncias, inclusive você pode a qualquer tempo, para uso próprio, pedir o imóvel de volta, enfim. Exato. É difícil de aplicar realmente no caso de arrendamento, seria o ideal, até é fácil de negociar. Mas a permuta, locação. então, no caso, ela é válida? Não, também não sabem responder isso. Não sabe. A questão da pergunta... E a indenização, seria essas 3. Isso. Mas nada, o que está claro é a indenização. Gente, até porque eu tô com medo de pessoas precisarem ir embora. Vamos... isso, até porque eu tô com medo de pessoas precisarem... Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em votação aquilo que a gente já sabe que está claro. Só para concluir. E depois... Só três frases, não precisa contar para você. Então, eu particularmente vou votar favorável à contratação da assessoria técnica. não jurídica. Não jurídica, assessoria técnica. Também sou favorável, vou optar por isso, o meu voto é para escolher 3 empresas já hoje, porque senão isso aqui vai levar até o ano que vem e não termina. Exato. Terceira coisa e última que eu vou falar, já prolonguei demais. Pedir que o Dr. Nilton faça uma minuta desse contrato para nós, proprietários, sem a presença de ninguém, analisar e discutir e conversar sobre isso. Perfeito. Uma minuta somente, pode ser no meu nome, do Hélio, qualquer Eu faço ela em branco. Não, faz uma minuta só em branco, para a gente sentar, analisar, para submeter a apreciação de outras pessoas com conhecimento jurídico, com certeza nós temos aqui, para a gente ver se faz esse contrato ou não. Eu acho que é muito melhor você contratar um escritório somente, cada um vai haver divergência e de tudo. Então, se é para contratar, se nós não vamos pagar nada, nem de honorários, nem de custos, se a Anexa vai pagar, eu não tenho nada contra. E assim, e só para ilustrar, vou fazer até mais. Eu vou mandar o contrato em branco, inclusive sem meu nome. Porque se alguém tiver um outro advogado e ele quiser mostrar a experiência de advogado e falar assim, eu só faço contrato se for assim, fica à vontade. Eu, como profissional, eu quero que as pessoas me contratem porque confiam em mim, não porque elas dependem de mim por alguma coisa. Então, eu enviando esse modelo, quem tiver vontade de me contratar, eu estou à disposição, e quem não tiver, já tem um modelo pronto, minha avaliação. E aí o que acontece? Aquela avaliação é minha. Então, a partir do momento que você está seguindo aquilo ali, você me confiou na minha opinião como profissional. Então, passou dali, você vai levar aqui. Se você falar, não, eu não quero, eu tenho um irmão que eu tenho um primo que é um cunhado, eu quero fazer com ele, quero dar preferência para ele. Fica à vontade, você já tem um modelo ali específico. Ok? Beleza. Só ressaltar só mais uma coisinha aqui que me ocorreu aqui, e talvez o Dr. Nilton possa até esclarecer. Alguns de vocês aqui conhecem alguém que é proprietário de imóvel e que fez algum comentário, por exemplo, por que não está aqui hoje? Alguém conhece? Conheço vários. Não a auditoria quer saber quanto que vão pagar do imóvel, é só isso que eu quero. Eu aceito ou não aceito. Ele só quer isso. Não querem participar então de... Uma pessoa, inclusive, acho que você não estava, na segunda ou terceira reunião, aliás, você falou, meu Wagner, ele falou, olha, não me interessa tudo que vocês estão dizendo aqui, é muito difícil tecnicamente, eu quero saber quanto vão pagar no meu imóvel, se eu quero ou não. Vai negociar individualmente, ponto.
quer saber o que nós fomos, ele vai atrás com certeza, se for melhor. Mas ele quer saber, ele não quer participar. Não, por que eu estou falando? Outra coisa, vocês não moram uma coisa, tem uns que não moram aqui. Quantos alunos assim, vários, Esse mandou uma mensagem que não podia. Doutor, só um minutinho, só. Eu digo que você me respondesse aqui. Ô, gente, não sei se o doutor vai ter condição de falar, mas eu estou com uma dúvida aqui, é o seguinte. Nós não temos uma associação organizada, acabou de falar, aqui nós somos individualmente, cada um, né? Que vai optar ou não. E, na minha visão, também não temos uma representatividade. A gente está tomando uma decisão aqui hoje, tá? Por sugestão do Ministério Público e da própria Anexa, mas isso vai abranger só quem está aqui, porque a gente não está falando pelas outras pessoas. Isso vai abranger o bairro inteiro, vai abranger todos os atingidos. Mas por quê? Eles não estão aqui, não é uma associação. É entendimento do Ministério Público que, tendo sido dada a publicidade das reuniões anteriores, e inclusive dessa, e uma vez que a Anexa em tese já cientificou todo mundo do problema e foi feita uma audiência pública, eles validam o ato. O Ministério Público valida o ato. Eu estou gravando, inclusive, porque eu sei que pode ter algum questionamento amanhã, inclusive com relação à minha atuação aqui e tal, e eu estou gravando para ninguém ter motivo nenhum para questionar isso amanhã. A conversa que eu tive com o Luiz, eu cheguei a fazer essa pergunta para ele, falei, Luiz, e com relação à representatividade? Ele falou, olha, nunca vamos conseguir assinatura de 100% dos atingidos. Então, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, tecnicamente a gente nunca estaria coberto juridicamente. Então o importante é dar a